só observar lá 2 Tessalonicenses 2, o versículo 9 e 10. Ele vai deixar claro que a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Lá em 2 Coríntios 11 vai aparecer Satanás travestido de anjo de luz. Aí, inclusive seus ministros se transformando também em ministros de justiça, né? E o fim dele será conforme as suas obras. Quer dizer, qual que é a dificuldade das pessoas entenderem que o aspecto objetivo, que é a leitura, o estudo das escrituras, ele vai ser suplantado então por manifestações espirituais que infelizmente vão enganar muitos, porque as pessoas elas querem tirar a todo custo o critério objetivo de análise, que é a Bíblia e a Bíblia só. Foi o grande legado da Reforma Protestante, essa questão da pesquisa individual das escrituras, e tirar esse aspecto objetivo e focar na pirotecnia que vai ser feita. Então o lance do espiritismo sendo utilizado, essas manifestações espiritualistas de demônios, então simulando almas penadas ou então pessoas ressuscitadas e trazendo mensagens de conforto, mas junto com essas mensagens também detonando com a lei de Deus e acusando como fanáticos o povo que vai tentar obedecer. Então, infelizmente, quem tirou o critério objetivo, que é única e exclusivamente a palavra de Deus, não tocante essa questão, de saber de fato que os mortos não sabem coisa nenhuma e que era proibido, né, no Antigo Testamento manter sequer algum tipo de contato com pessoas necromantes ou que consultassem os mortos, isso daí vai ser deixado de lado. A compreensão bíblica, que tem que ver com o aspecto hebraico, né, de entendimento acerca do que era a morte como um sono, simplesmente desfazer ali o pó, volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Isso daí vai ser tirado então por uma manifestação visível que vai enganar muitos, entende? Porque é uma estratégia muito interessante, você tira o critério objetivo de análise e então qualquer coisa que se faça em termos dessas pirotecnias, essas manifestações espiritualistas, seja um anjo, um demônio aparecendo como uma pessoa que já morreu, ou então como um líder, até mesmo Satanás personificando a volta de Cristo, tudo que ele fizer as pessoas vão crer, vão acreditar, porque elas não têm uma régua para medir o que está sendo dito, se é o que está na Bíblia ou o que não é. Então é muito importante as pessoas entenderem a importância de conhecer, né, esse tema sobre a personificação da volta de Cristo, porque é um espetáculo visual, uma estratégia militar e jurídica final, dentro do contexto da luta entre o bem e o mal, que vai definir basicamente aqueles que servem e os que não servem. E principalmente essa vinda falsa do anticristo tem alguns objetivos. Alguns dos principais deles tem que ver com unificar o mundo sobre a sua autoridade. Então Satanás sabe que o mundo é dividido em várias instâncias. Aliás, a divisão ela serve até um determinado ponto. Depois disso é necessário então a unificação. Quando todos então se unem dentro do pecado, dentro da transgressão da lei de Deus, fica muito fácil de simplesmente controlar toda essa massa e perseguir aqueles que estão sendo fiéis. Então Satanás sabe que o mundo é dividido, que é muito difícil de controlar, e ao aparecer como Cristo vindo das nuvens do céu, ele busca eliminar então as barreiras entre as religiões e as divergências políticas entre as nações. Tá? Qual que é o objetivo disso? É criar uma religião única, onde ele é o centro e o seu representante, que é o vigário de Cristo na terra, que é o Papa, no caso, vai ser colocado aí como sendo o ser supremo, então, que vai ser o pai espiritual, entre aspas, da cristandade. Então, ao ser aceito por cristãos, até os judeus, os muçulmanos e uma série de outros grupos, que aparentemente não tem como se unir, diante da manifestação visível e física daquele que eles aguardam, né? E todos os movimentos aguardam algum tipo de Messias. Por isso que é tão complicado pregar a volta de Jesus dentro de um contexto desse, porque qualquer demônio que apareça, aparentando ser Jesus, as pessoas crerão. E infelizmente é sem analisar o critério objetivo bíblico acerca da validade disso ou não. E até mesmo esse assunto como parte da Bíblia, vem lá de 2 Tessalonicenses 2, também 2 Coríntios 11, né, que vai falar que Satanás se transforma em anjo de luz, e seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, e o fim dele será conforme as suas obras. Esses textos eles apresentam essa condição. Até Paulo mesmo dizia, ainda que um anjo desça do céu e vos pregue um outro evangelho,
que ultrapasse, né, o que eu estou falando para vocês, que seja anátema. Porque você tem que ter um critério objetivo para poder avaliar quem que está falando, se é alguma entidade que vem de Deus ou não. Infelizmente, isso daí, de acordo com a própria política das igrejas, né, infelizmente está muito assim deficitário nesse sentido das pessoas estudarem por si mesmas a escritura sagrada acerca de aprender a verdade como é em Jesus. Então, dentro desse objetivo dele, né, de criar uma religião mundial, vamos colocar assim, tá, ao ser aceito então por vários grupos como o grande mestre, o grande messias, ele assume então o controle político e espiritual todo do planeta. Quer dizer, todos vão estar unidos então sob a égide da bandeira que eles pensam que é de Jesus, mas que é uma bandeira satânica. E qualquer um que se atreva a ir contra, é por isso que o engano vai ser perfeito praticamente. Porque as pessoas não vão ter como negar a experiência. Uma boa parte das igrejas, das religiões, ela foca muito na experiência com Deus, né? Só que a experiência tem que ser de acordo com o que está escrito, tem que ter um critério objetivo. É por isso que eu bato tanto na tecla. Porque se isso não acontecer, é muito fácil que essas manifestações apareçam de fato, e aí elas tentem validar aquilo que elas já fizeram no passado. Então, o segundo objetivo dele, além dessa questão de unificar o mundo dentro de uma autoridade comum, é validar também a mudança que foi feita na lei de Deus. Quer dizer, imagine o próprio Jesus aparecendo e dizendo que mudou e revogou no sábado para o domingo. E dizendo que quem não persegue esse povo está indo contra Deus, é o povo que, no caso, está guardando o sábado. Ou então tentar alterar ou validar outras mudanças que supostamente a igreja tenha feito, né, ao longo dos séculos, e levando então as pessoas a utilizarem mais da teologia do que está escrito de fato. Então, uma grande rebelião de Satanás, no caso que começou no céu, mas que vai ganhar o seu ápice aqui na Terra quando se alegar de fato que a lei de Deus foi mudada, foi alterada em prol de elementos da igreja. Então, o sábado vai ser o principal alvo, o elemento visível que é mais fácil de atacar. Tanto que, tanto no ecumenismo, se observa também até mesmo nessas pautas ambientalistas, não, precisamos de um dia de descanso mundial para o planeta. E aí toda a teologia que seria do sábado, às vezes eles podem dizer que nem foi mudado, que foi transferido, né, como eu tenho observado alguns bispos, alguns líderes religiosos, né, falando, não, a teologia do sábado ainda existe e tal, só que Jesus ele transferiu do sábado para o domingo. Eu sei que você tem um outro texto bíblico que aponte essa mudança. Então fica muito claro que é um estratagema que visa tirar o mandamento do sábado da lei, como de fato já foi tirado, é só observar o catecismo católico. E infelizmente o mundo cristão protestante, que se diz protestante, diz que protesta contra a Igreja Católica, mas na verdade faz o que a Igreja Católica faz. Guarda o domingo e ainda aceita o Deus católico, que é a Trindade. Então, todo o estratagema tá bem montado nessa questão de justificar, então, o abandono da lei de Deus, principalmente do mandamento do sábado, em prol de elementos puramente religiosos e teológicos das igrejas, que infelizmente os seus líderes vão ser aí os grandes agentes satânicos da programação, digamos assim, mundial em torno da mudança da lei de Deus. Então Satanás ele tem que ter um tipo de pretexto para destruir quem é fiel à Bíblia. E aí que entra a questão de que, como foi das perseguições do passado, será pior ainda no futuro, porque é necessário que um bode expiatório. Então, ao realizar esses milagres e as curas, Satanás convencerá as massas de que a paz mundial e a prosperidade elas não voltam plenamente à Terra em virtude de um pequeno grupo que age contra as determinações do líder espiritual escolhido por ele. Entende? Então é óbvio que quem for contra o sistema vai ser perseguido e morto. Tanto que lá no Apocalipse 13 é muito claro, que faz com que todos adorem a primeira besta diante da sua imagem, e faz todos os pequenos, os grandes, os livres, né, que seja dado uma certa marca a fim de que não possam comprar e nem vender, e diz ainda que faz morrer, né, passar pelo fogo
faz morrer todos quantos não têm a marca. Então o objetivo é realizar essas perseguições. Então um pequeno grupo de rebeldes que se recusa a fazer a adoração da besta e da sua imagem vai ser então alvo da perseguição. Entendi. Ao passo que todo mundo. Por isso que essa manifestação visível dele tem que ser realmente um negócio extremamente apelativo aos sentidos, porque para levar inclusive os ateus, pessoas que não creem em nada, a aceitá-lo. Infelizmente, pelo abandono das escrituras e o que ela fala acerca da volta de Jesus, muitos e muitos e a multidão inteira, né, vai ser enganada de uma forma tão magistral que a Bíblia não iria chegar ao ponto de relatar, se possível for, enganaria os próprios eleitos. Então, obter de fato o consentimento das nações, né, para um decreto de morte vai ser um dos objetivos também, da vinda dele. Então, além dessa questão dele simplesmente chegar e unificar o mundo em torno de uma autoridade, validar a mudança da lei de Deus, justificar o extermínio, né, do remanescente, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, né, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, né, o testemunho de Jesus. Esse texto vai basicamente se cumprir. O que está escrito em Apocalipse 12, 14, 12, 12, 17. Então, obter o consentimento das nações vai ser um elemento fundamental, né? E outro ponto é enganar, se possível, os escolhidos. Quer dizer, todo mundo, pelo apelo da prova social, vai estar crendo nele. Quando ele aparecer, assim como Cristo. Né? Óbvio que tem uma série de diferenças, não tem como imitar a volta de Jesus plenamente. Mas, infelizmente, o que vai acontecer é que o objetivo final de Satanás vai ser cumprido nesse sentido de levar alguns a titubearem da fé e a aceitarem ele juntamente com seus ministros. Então, se possível fosse, enganaria os eleitos. Alguns eleitos talvez sejam enganados e retrocedam. Então é a última tentativa. Ele sabe que o tempo é curto, que Jesus Cristo vai sair do santuário e aí vai depositar sobre ele, né, que a figura típica do bode expiatório é ele. Então todos os pecados dos justos que ficaram acumulados no santuário vão ser depositados em cima dele. Então ele tem que tentar o máximo possível fazer o máximo de pessoas se perderem, porque aí é menos coisas, digamos assim, na conta dele, né? Menos pecados. Porque assim, deixa eu só explicar esse detalhe. Para cada pessoa que se converte a Deus, a Jesus Cristo, e começa a guardar os mandamentos, a seguir, né, a fé, entregar aos santos, todos os pecados dessa pessoa que são perdoados dentro do ritual lá do santuário, lá no antigo Israel, né, a figura típica, todos esses pecados cometidos ao longo do ano, eles eram depositados sobre o bode expiatório. E aí ele era conduzido então por um homem designado ao deserto, e esse homem deveria voltar então ao acampamento e tal, e aí Israel estaria perdoado. Eu não estou dizendo que o bode expiatório tem parte do processo de salvação, mas acontece que dentro dessa questão da conclusão então do rito, ele levava os pecados. Que o pecado não vai continuar no santuário, ele tem que sair para algum lugar. Tem que ser direcionado e aí tem que ser pago também, nesse sentido. Entende? Então o bode, Azazel, a figura antitípica dele é o próprio Satanás, que por ocasião de Cristo sair do santuário, então todos os pecados que são cometidos pelos justos são então depositados sobre ele. Só que aí tem que ter a garantia, né? Tu tem que ter um homem designado antitipicamente que vai levar esse bode ao deserto. E aí entra a figura dos 144 mil, que pelo fato de não pecarem, de não cederem a esses enganos, e eles conseguem arrastar esse bode, ou utilizando a linguagem lá do Apocalipse, né, um anjo vindo do céu, com um grande corrente, segura então o dragão, que era a antiga serpente, o diabo e Satanás, e o prendeu e o selou por 1000 anos. Quer dizer, esse anjo poderoso da figura dos 144 mil. Uma corrente simbólica que significa a prova cabal de que as pessoas, os seres humanos, eles conseguiram guardar a lei de Deus em natureza pecaminosa. Entende? Conseguiram vencer a carne, o pecado e o maligno 100%, sem intercessor do céu. Ou seja, meio que mostrando aquela experiência antiga de Jó, né, de que Deus tirou a proteção dele, de Jó. E aí Satanás agiu com toda a sua fúria em cima da vida de Jó.
E Jó, em tudo isso, não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa experiência tem que repetir, só que sem um intercessor de fato. Entende? Então, Cristo saindo do santuário, os justos ficam praticamente sem amparo nenhum desse sentido espiritual. Né? Se alguém pecar ali, é o fim. E o foco principal é essa questão, então, de trazer esse bode, levá-lo ao deserto, ou seja, mostrar para o universo a prova cabal de que é possível guardar a lei de Deus, né? E simplesmente caindo a última acusação de Satanás, que tem que ver com isso. Justificando o caráter de Deus perante o universo inteiro, de que ele lidou de forma correta com os pecados e com os pecadores. Então, um dos objetivos dessa vinda falsa é enganar, se possível, os próprios escolhidos. Ele sabe que o tempo é curto justamente por causa disso, porque cada pecado que os justos cometeram vai incidir sobre ele. E ele quer levar o povo de Deus, então, a simplesmente duvidar da sua própria experiência, do seu próprio conhecimento baseado nas Escrituras, levá-los a abandonar a fé e procurar, diante dele, algum tipo de validação, né, vamos colocar assim. Então, ao abandonar a fé e protestar por medo, né? Ou então simplesmente por meio dessa ilusão sensorial que vai ser colocada. Então, assim, são elementos fundamentais de estarem sendo analisados, porque você tem, então, uma série de motivações. Só recapitulando essa questão, então, unificar o mundo sob a sua autoridade, validar a mudança da lei de Deus, justificar o extermínio dos remanescentes, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, e ainda, se possível fosse, ele iria enganar os eleitos também. Quer dizer, ele quer levar o mundo inteiro a não ter gente preparada de fato para a vinda de Cristo. Então, levar todo mundo ao engano. E, de fato, a maioria, todo mundo vai cair, exceto um pequeno grupinho, né? Vai cair diante desse estratagema tão perfeito. Então, dentro dessa questão, né, da personificação, então, da volta de Jesus, é necessário analisar alguns pontos sobre essa questão da descrição detalhada dessa falsa vinda. Então, eu não vou falar aqui da vinda verdadeira de Jesus por enquanto, a gente vai dar um close, digamos assim, só da parte da descrição detalhada acerca dessa falsa vinda. Quer dizer, o anticristo, ou Satanás, aparecendo nas nuvens do céu como Cristo e fingindo ser Cristo, tá? E as pessoas vão crer. Tá? Satanás, ele vai aparecer não como um ser terrível, mas como um ser que tem brilho, um ser deslumbrante e majestoso. Então ele vai imitar a descrição de Jesus dada por João no livro do Apocalipse. Aqui vai ficar bem claro essa questão, né, de observar a aparência dele. Se bem que, assim, basicamente por critérios bíblicos, o foco não seria na aparência, mas a descrição é dada. Então poderá ser possível que ele apareça, então, com cabelos brancos, como a lã, os olhos feitos chama de fogo e os pés como latão reluzente, que é a descrição de Cristo em Apocalipse 1, quando ele estava no compartimento santo do santuário celestial. Então, é um brilho insuperável, a glória que vai cercar ele aí, ó, vai ser muito além daquilo que os olhos humanos são capazes de observar, de ver. Então ele vai representar de fato um anjo de luz, um ser de luz, como diz lá em 2 Coríntios 11. E os seus ministros aparecendo também como anjos. Tá? Acerca do comportamento dele quando ele vier, né? O engano será extremamente atraente aos sentidos, porque a voz melodiosa, uma voz meiga, branda, cheia de melodia, uma série de atos de bondade, né? Porque ele vai percorrer a terra realizando curas de doenças, milagres visíveis, né? Conforme está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2, o 9 e o 10, né? Sinais e prodígios da mentira, e usando uma linguagem bela, vinculada a sentimentos sublimes para conquistar então a confiança das pessoas. E os patos vão acreditar, infelizmente. Vão olhar e vão... Assim, é fato que uma coisa é você estar fora do evento e você analisar de fora. Isso porque não aconteceu, né? São projeções feitas para o futuro, a partir do que está escrito. Mas o que acontece? Dentro do evento, mesmo quem tem a fé enraizada nas escrituras e tal, vai dar uma bambeada ali, entendeu? Titubear um pouquinho, porque a apresentação física, a materialidade do evento, vai atestar de fato que é. E infelizmente
não vai ser isso, porque é contra o que está escrito. Então, esse critério objetivo da Bíblia, unicamente as verdades bíblicas é que podem fazer o indivíduo se segurar diante de um engano desse nível. Quer dizer, um anjo vindo do céu, o próprio Jesus Cristo sendo personificado, e as pessoas vendo e se maravilhando, e aí ele utiliza então a sua voz melodiosa, os seus atos de bondade, percorre a terra, cura doenças, faz milagres visíveis, fala até verdades celestiais também, e frases ditas por Jesus como se fosse Jesus, e simplesmente utilizando essa linguagem bela vai apelar aos sentimentos e a todos os sentidos humanos, nesse sentido de buscar então conquistar a afeição das pessoas, né? Vai validar todos os enganos e as mudanças feitas na lei pelos sistemas religiosos. Então, uma aclamação mundial, as multidões gritarão: Cristo veio, Cristo veio, e se prostrarão e o adorarão. Que é pior, a grande mentira, o suposto caráter de Cristo, ele alegará que mudou do sábado para o domingo e vai ordenar que todos santifiquem o dia que ele, no caso Satanás, abençoou, que é o primeiro dia da semana. Então todos vão acabar caindo nisso daí, exceto aqueles que unicamente têm se fortalecido pela obediência à verdade e que têm sido aperfeiçoados, né, mediante os ensinos da Escritura Sagrada só. Então o ordenamento aos governos, né, todos unidos em prol do meio ambiente, em prol dessas pautas do governo mundial, os líderes religiosos todos unidos, né, diante da aclamação, não, de fato Cristo veio, e todos acreditando nesses fatos. Além disso, ele declarará que aqueles que guardam o sétimo dia estão blasfemando contra ele. Isso daí está escrito lá nos livros, lá, é só dar uma lida nessa questão, né? Porque ele mesmo se declarará como alvo de adoração. Então aqueles que guardam o sábado e que não creem nele vão ser apontados como os causadores das calamidades. É curioso que as pragas elas começam a cair, e justamente o fato de tu ter então um povo que não guarda as coisas conforme ditas por esse anticristo, eles vão ter que ser perseguidos naturalmente. Quer dizer, todas as instâncias sociais, as leis, tudo vai estar contra, entende? Por isso o pessoal fala assim em termos de se preparar para a crise, porque não é só uma crise econômica, uma crise global, é uma crise onde você vai ter total desamparo legal, todas as instituições contra, praticamente todos os habitantes da Terra contra também, todos os governos contra, todos os demônios contra, mais ele. E aí, que tipo de amparo? E ainda Cristo saindo do santuário. Quer dizer, vocês estão aqui jogados no caldeirão de fogo, digamos assim, e vão ter que se segurar, né? Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, eles não salvariam nem uma filha nem um filho, mas seriam salvos pela sua própria justiça. E isso está escrito. Quer dizer, a mesma experiência deles, nesse sentido de permanecer fiel a Deus, embora o mundo caia diante desse tipo de engano. Como é que é possível identificar esse tipo de fraude? Agora vamos voltar um pouquinho para o aspecto bíblico mesmo. Tá? Tem dois critérios fundamentais que podem ajudar o povo de Deus, no caso, a não ser enganado nesse sentido. O apelo vai ser muito forte. É diferente você falar e de você estar na experiência, mesmo que isso seja uma mera projeção para o futuro. Satanás ele aparece na terra caminhando entre os homens. A Bíblia diz que o verdadeiro Jesus Cristo ele não toca o solo em sua vida, seus pés ficam nas nuvens e os salvos serão arrebatados para encontrá-lo nos ares. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então a verdadeira vinda de Jesus ele fica no céu. Ele fica... os santos são arrebatados para os ares. A única, se não me engano, uma das poucas menções na Bíblia sobre arrebatamento. Curiosamente não é secreto, não tem nada de secreto aqui, porque de fato é a manifestação de Cristo, o Cristo verdadeiro vindo. Então aqueles que são justos serão arrebatados, e os vivos, nós os vivos, seremos transformados, e arrebatados juntos, então para o encontro do Senhor dos ares. Tá?
A lei de Deus, qualquer ser que apresente Cristo e que contradiga a palavra de Deus, os profetas, ou anule qualquer mandamento, revela ser o enganador. Mas se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. Então, qualquer tipo de mudança de ensinamento que envolva mudança da lei de Deus, é só observar a lei, né? Qualquer um que chegue e fale, não, o sábado foi alterado, qualquer mandamento pode ser alterado, a igreja fez isso por base na sua própria autoridade. Todos esses que falam isso, eles vão repetir esse mesmo discurso. De que a lei foi mudada, de que do sábado para o domingo, e isso e aquilo. Só que, infelizmente, tudo está contradizendo a palavra de Deus. Inclusive, Isaías diz muito claramente que se eles não falam conforme a lei e os profetas, não há luz deles. Então, a lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme essa palavra, não há luz deles. Então, assim, tão meticulosamente será a contrafação, ou ela se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras. Não tem como distinguir entre o falso do verdadeiro sem que a pessoa saiba exatamente, tipo, assuntos como, por exemplo, estado do homem da morte. Se ela não souber sobre o sábado, como é que a Bíblia apresenta, se ela não entender a questão da lei de Deus, a sua profundidade, tanto da antiga aliança quanto da nova, são assuntos assim que deveriam ser estudados, mas que infelizmente, por culpa dos próprios pastores, as pessoas não vão ter uma clara visão sobre isso. E infelizmente é muito mais fácil elas aceitarem toda essa manifestação visível que virá, nesse sentido aí do falso Cristo, do anticristo, que vai se colocar no lugar dele, no lugar de Cristo de fato. Então essas duas maneiras são fundamentais. Quer dizer, a pessoa entender que Cristo ele não pisará na terra, ele não vai procurar o encontro das pessoas, pisando no chão, ou indo ali, né, eis o Cristo, ele mesmo fala, não acrediteis. E essa questão das pessoas tentarem mudar, usar um discurso de mudança da lei de Deus, ou uma relativização da mesma. Então, assim, o verdadeiro do falso vai ficar difícil ser um auxílio de fato das Escrituras, entende? Para além desses detalhes físicos, esse evento aí como um fenômeno que apela intensamente aos sentidos e à religiosidade, vai ser fundamentado também em algumas advertências bíblicas que estão sendo colocadas. Então, assim, alguns detalhes adicionais sobre esse tipo de personificação que vai ser feita, né? Uma aclamação universal, Satanás não aparecerá como um invasor, mas como um benfeitor. Multidões serão levadas a um estado de êxtase. Quer dizer, o povo chegar a um nível de êxtase, exclamando que Cristo veio. Cristo veio, ele realiza milagres de cura, manifestações de poder para validar sua identidade. Cita passagens da Escritura. É por isso que tem que conhecer a Bíblia muito, mas muito, mas muito bem. Entendeu? Eu diria até que é pior que essas provas de concurso público ou de qualquer outro tipo de instância. Porque você tem que conhecer tão bem o que está escrito, mas tão bem que você consiga pelo menos permanecer ali seguro, né, como uma âncora diante da tempestade, porque o apelo é tão forte que as pessoas crerão simplesmente de ver os milagres, as manifestações do poder. Ele vai citar as palavras de Jesus, vai apresentar mensagens que parecem santas, mas que sutilmente elas desviam a atenção da lei de Deus, que ele vai dizer que foi mudada, foi alterada, do sábado para o domingo, entende? Então são coisas, são pontos finais, e o engano culminará da afirmação de que ele mudou então o dia de adoração, e alega também que aqueles que persistem em guardar o sábado do sétimo dia, que é o dia verdadeiro, de acordo com Mateus 12:8, estarão pecando diante dele, né? E que ele é o Cristo. Aí estarão pecando contra a luz que ele trouxe. Também se enfatiza algumas passagens bíblicas dessa contrafação. Então, assim, não é um tipo de assunto que surge no vácuo, na mente de alguém. Não, isso daí já estava escrito na Bíblia há muitos e muitos anos.
Então, a vinda do iníquo com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, na segunda Tessalonicenses 2, 9 até o 11, e a operação do erro, né, para que as pessoas deem crédito então à mentira. Então, é um texto bíblico bastante reflexivo nesse sentido, porque as pessoas não receberam o amor da verdade para se salvarem, mas preferiram então a operação do erro, né, que infelizmente, como eles escolheram esse lado, Deus vai ter que colocar isso diante deles. Segundo Coríntios 11, 14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. De acordo com Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Farão tão grandes sinais e prodígios, que se for possível, enganaria até os escolhidos. Quer dizer, falsos cristos e falsos profetas. Quer dizer, não é só ele vindo, né, mas os seus ministros se transformando, os seus demônios se transformando em ministros de justiça. Tá? E aí se encontra o contraste de fato com a verdadeira vida. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e também Apocalipse 1, 7. No caso do texto de Tessalonicenses, né, é um texto que prova de fato que Jesus não toca a terra em sua vida, mas os salvos são arrebatados para encontrar o Senhor dos ares. Satanás, muito pelo contrário, ele caminhará sobre a terra. E revelar, assim, só pelo fato dele caminhar, né, já se revela então como um tipo de impostor de fato. Tá? Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Enquanto a personificação de Satanás pode ser localizada no lugar da terra, a vida de Jesus, assim como um relâmpago, é vista em todos os pontos. Tá? Todos se lamentarão e verão a vida do Filho do Homem com todos os anjos do céu. Então a vinda de Jesus será um evento global visível simultaneamente, ainda que a Terra seja um geóide. Então todos verão. Tá? Além disso, lá em Apocalipse 6, né, o céu se enrola como um pergaminho. E aí se vê então o sinal a vinda do Filho do Homem. Tá? A ira final, até mesmo o Apocalipse 12, 12 também versículo 17, textos que mostram a fúria de Satanás contra o remanescente, que é esse grupinho que vai ir contra então essas afirmativas dele a favor da mudança da lei de Deus e também da religião mundial. Então os que guardam os mandamentos de Deus terão aí um esforço motivado da parte dele no sentido de engano de personificação e perseguição. Então somente aqueles que estiverem firmados de fato no assim diz o Senhor, estiverem firmados de fato na Bíblia, no conhecimento das Escrituras, serão capazes de discernir o brilho de Satanás e discernir também realmente a glória do verdadeiro Cristo que virá. Entende? A atuação também dos líderes religiosos será de fundamental importância nesse cenário de caos, porque é um sinal trágico do tempo do fim. A maior parte dos líderes das igrejas cristãs não só vai ser enganada, mas eles se tornarão também um dos principais veículos para promover esse falso Cristo. Entendeu? Os pastores, os líderes, esses mesmos aí que já roubam o dízimo já de Deus, fazem tudo que é de errado dentro das congregações deles, eles mesmos se tornarão veículos então para Satanás se apresentar como Cristo. Aí aqui alguns detalhes aqui que eu vou mencionar nesse sentido. Esses ministros religiosos, simplesmente por terem rejeitado então as verdades bíblicas específicas, especialmente as verdades sobre a lei de Deus, eles estarão sem a proteção espiritual necessária então para discernir o que é verdade do erro. Então essas lideranças, eles estarão aí entre os primeiros a saudar Satanás como sendo Cristo. Então é por isso que ainda mais tem que se tomar cuidado com o líder religioso. Entendeu? Se a pessoa se diz de fato mestre, ou apóstolo, ou um bispo, ou um padre, ou papa, né? Pior ainda. Essas pessoas serão as primeiras a saudá-lo, a acreditar na contrafação feita por ele. Então serão os primeiros. Usarão sua autoridade e influência para convencer seus fiéis de que esses milagres realizados pelo impostor são provas irrefutáveis do poder de Deus. Então não só esse ponto de levar as pessoas a acreditarem, mas de coagir também, com base na ameaça de expulsão da igreja. E aí tem que ser forte, ou vai preferir a igreja ou a palavra de Deus. Quem já está fora do sistema não tem o que perder. Mas agora quem está dentro, será que a pessoa vai querer ter o ego ferido de ser expulsa de uma igreja? Entendeu?
Porque aí, nesse contexto aqui, as pessoas têm que abandonar tudo. Tá? Aquele que honrar pai, mãe, filhos, líderes, mas o que é mim não é digno de mim. Porque aí você vai ter todo mundo contra, todas as instituições, e ainda um bando de pastores aclamando que os milagres realizados por esse impostor, que aparece no lugar de Cristo, ele vem do poder de Deus. Tá? Um outro ponto fundamental também é que esse evento da falsa vinda de Cristo, ele é um tipo de evento que leva então os líderes religiosos a desempenhar um papel na criação de um sentimento de hostilidade contra aqueles que não aceitam a personificação. Então, para se cumprir, né, o que está escrito em João 16, né? Virá o tempo em que qualquer que vos matar cuidará com isso, prestar culto a Deus. E isso farão por quê? Porque não conhecem o Pai nem a mim. Eles não conhecem Jesus Cristo, não conhecem a volta de Jesus, não conhecem nada. Eles vão se firmar dentro da pirotecnia que esse falso Cristo vai apresentar. O show, o espetáculo, e principalmente a massificação, essa questão assim de prova social, né? Todo mundo tá aceitando, então é ele, pronto. Então a maioria já pensa que tá salvo só porque tá numa igreja. Vai ser fácil aceitar. Então os líderes vão desempenhar esse tipo de papel na criação desse sentimento de hostilidade. Vai levar, esses caras que estão aí guardando sábado, que estão procurando seguir esse estilo de vida, eles estão prevaricando contra as ordens que foram dadas pelo Cristo. Né? Cristo já veio. Ele tem aparecido em vários lugares, tem feito milagres. E é ele mesmo, e disse que mudou do sábado para o domingo, e esse povo está indo contra. Então, os pastores vão dizer, vocês têm que, de certa forma, perseguir esse povo porque eles podem ser a causa da ruína nacional. Porque isso daí pode causar um tipo de juízo divino, né? O fato de ter pessoas que estão indo contra as ordens do grande líder espiritual da Terra. Geralmente baseado aí com forte acusação de rebelião. Então eles alegarão que o mundo está sofrendo catástrofes naturais e crises porque um pequeno grupo, no caso os remanescentes fiéis a Deus, se recusam a obedecer esse Cristo falso que apareceu. E esse recuso também a honrar o domingo, que é o dia então santificado por ele. Tá? Os líderes religiosos se unirão então com os poderes civis. E aí é que tá, né? Todas as igrejas têm um pé no Estado. E aí é que o negócio fica bem complicado mesmo, porque quem vai fazer essas leis contra, né, a lei de Deus mesmo, não parte necessariamente do Estado. Alguém tem que lavar as mãos pro Estado. Mas são os próprios religiosos. Ellen White até toca também alguns pontos desses no tocante aos adventistas, né? Os próprios adventistas vão entregar os seus próprios irmãos, pô. O pai vai entregar o filho o governo, entendeu? Punir. Entende? Então, chegar num nível desse aqui, que os líderes estarão tão unidos, eles vão buscar, então, o auxílio do poder civil, os governos, para forçar a consciência das pessoas a obedecerem, usando o argumento de que a unidade cristã sobre o novo líder é necessária, então, para a paz mundial. Quer dizer, esse povo é contra a paz, são um bando de fundamentalistas, de loucos, fanáticos. Então tem que utilizar agora do poder do Estado para poder perseguir e punir fisicamente. Inclusive no Apocalipse diz lá que muitos das almas decapitadas, né, que estavam debaixo do altar, clamavam a vingança a Deus. Até quando, Senhor? Você vai deixar que isso aconteça? Né? Vinga lá o nosso sangue. Porque muita gente vai ser decapitada, degolada, vai ter a cabeça cortada. Entendeu? Porque não quis seguir as ordenanças desse falso Cristo. A influência política dentro das igrejas é uma influência extremamente alta, unindo então os líderes religiosos aos poderes civis, os governos, para forçar a consciência individual das pessoas, através então desse argumento aí de que a unidade cristã ela é muito mais importante do que a verdade. A unidade cristã sobre o novo líder é necessária então para a paz mundial. E aí é que tem um ponto também dramático dessa questão, porque após o fechamento da porta da graça, que é um tema até que eu não gravei vídeo, né, sobre isso, durante as pragas, quando os líderes percebem que foram enganados, aí se cumpre essa questão de que as pessoas que foram enganadas por seus pastores se voltarão contra eles em fúria.
E essas mesmas pessoas que foram enganadas, ela tá lá no Primeiros Escritos, página 282, elas mesmas vão matar os seus líderes espirituais. Entendeu? É bem o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, lá, quando pegaram o Mussolini, né, o que fizeram com ele. Mas depois de ter levado o povo a fazer o que fez, aí pegaram o cara e manietaram, né? Bem parecido o que vai acontecer com esses líderes pastores, que pregam contra a lei de Deus, que pregam contra os mandamentos de Deus, né? Porque eles estão tentando alterar algo que está dentro de uma pedra, que Deus mesmo colocou. Entende? 2 tábuas de pedra, inclusive a Arca da Aliança, lá em Apocalipse 19, está no céu, e ela tem as tábuas reais da lei de Deus, que tem o mandamento do sábado delas também. Entende? Senão Isaías, lá no capítulo 66, não iria falar que de uma nova a outra viria todos da nova terra adorar perante mim. Então, os anjos observam essas leis, todos os seres celestiais também. Mas não, o ser humano ele tem que mudar, tem que alterar aí com base nas ordens dadas pelo próprio diabo. Então, essas cenas aí, os próprios pastores vão clamar e vão ser destruídos pelas próprias pessoas, né? E elas clamarão dizendo: vós nos impedistes de receber a verdade, vós nos pregastes de coisas lisonjeiras, e o mundo inteiro desmorona ao redor. Entendeu? Porque essas pessoas estão perdidas, elas caem na realidade de que foram enganadas tanto pelo falso Cristo quanto pelos líderes, os pastores. Entende? Então, esse engano todo é muito generalizado. Não tem como, muitos mestres religiosos estão se desviando, ou desviando o povo dos mandamentos de Deus, e estão levando o povo a aceitar essas fábulas, e no fim de tudo, infelizmente, eles acabaram morrendo, perecendo pelas mãos das pessoas que eles enganaram. Quando então essa destruição começa a atingir o mundo, as multidões que antes aclamavam o falso Cristo e seguiam os líderes religiosos, elas percebem que foram enganadas, e toda essa glória deslumbrante, né, que viam em Satanás, ela desaparece. O pessoal cai na realidade de que os juízos divinos são de fato bem perigosos, né? E essa verdade do juízo se torna muito clara. Então as pessoas percebem que perderam a vida eterna por terem confiado sua salvação a pessoas preparadas na área, em vez de pesquisarem a Bíblia por si mesmo. É por isso que você não pode, assim, qualquer um, né? Não pode depender de líder religioso e de igreja. Porque, beleza, se tu se perder sozinho, pelo menos foi sozinho. Entendeu? Eu segui determinada crença e tal, porque eu estudei X, Y, Z e cheguei em conclusão A, letra A. Ok, é um estudo individual, particular, né? Porque preguei de acordo com a luz que eu recebi, etc, etc. Aí você tem como chegar para Deus e realmente, não, eu tive uma consciência. Agora, quando se trata de confiar em líderes, aí é um problema sério, porque se o líder for cego, ele guia todo mundo ao buraco. E essas manifestações físicas, materiais, tudo isso também acaba corroborando com essa ideia de que as pessoas elas se valem muito mais pela experiência, pela manifestação, do que pelo que está escrito. E é o que está escrito que é o mais importante. Entende? Então, quando elas despertam da ilusão, já é tarde demais, já não tem o que fazer. As pessoas percebem que perderam a vida por terem confiado em seres humanos, ao invés de terem pesquisado a Bíblia por si mesmas. Entendeu? Multidões cercam seus ministros e clamam: fostes vós que impedistes de receber a verdade. Vós não disseste que a lei de Deus fora abolida? Vós nos chamastes de fanáticos, né? Não chamaram aqueles de fanáticos, os que tentavam guardar ou santificar a lei, né? Os líderes e pastores, que antes se sentiam muito seguros, né, do que estava acontecendo, eles tentam se esconder, só que não existe lugar seguro.
Eles são forçados a admitir que ensinaram o erro, e aí são forçados também a admitir que estavam sob influência do próprio Satanás. Tá? Infelizmente, a reação das massas vai ser a mais negativa possível, porque se descreve que essas mesmas mãos que antes os coroavam de honras e lauréis, né, a esses líderes, se levantam agora para destruí-los. As pessoas que foram levadas então a esse erro, elas se tornam então os próprios executores do juízo sobre os seus guias cegos. A espada contra os pastores. Pastores infiéis serão os primeiros a cair. O conflito não é mais entre o bem e o mal, mas entre os próprios perdidos. Eles mesmos vão lutar entre si. Porque já estão perdidos, já não tem mais o que... Não adianta chorar pelo leite que foi derramado. Entendeu? A chance de acreditar é quando as coisas estavam acontecendo, mas agora já é tarde demais. Entendeu? Os próprios perdidos se culpam então mutuamente por sua destruição, e eles mesmos se destroem entre si. Agora o interessante é tu ver a fundamentação bíblica, né, para esses pontos, porque lá em Jeremias 25, 34 até 36, lá fala claramente o que vai acontecer. Tá? Uivai, pastores, e clamai, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e não haverá refúgio para os pastores. Está lá escrito. Jeremias 25, 34 até o 36. De acordo com o livro do profeta Zacarias, o profeta terá então a vergonha da sua própria visão e dirá: não sou profeta, tentando esconder sua identidade para não ser morto pelo povo. Quer dizer, os próprios pastores vão começar a querer esconder a sua identidade para não ser morto. E a maioria vai ser. Entende? Então, assim, por que essa questão toda acontece? Tá? As pessoas substituíram primeiro, né, a Bíblia por tradições humanas, por filosofias. Então, a pessoa que lê a Bíblia com filosofia grega, lê a Bíblia por meio de interpretações de líderes, pastores. E aí, intelectualmente, substituíram então a Bíblia por meio de fábulas humanas. Eles amaram mais o louvor dos homens e a popularidade do que a vontade de Deus. Preferiram entrar no meio da maioria do que realmente ser perseguido, né, como os outros, que eram a minoria. Eles acabaram facilitando o caminho de Satanás para justamente usar cada um deles como engano. Os ministros que sacrificaram a verdade a fim de obter favor dos homens aprendem agora a natureza e a extensão da sua influência. Quer dizer, esse povo que tem milhões e milhões de seguidores, né, vai ser interessante quando os próprios seguidores deles começarem a querer matá-los. Então, infelizmente, é algo que assim, as pessoas deveriam pensar mais, deveriam estudar para poder chegar a alguma conclusão plausível sobre esses elementos. Tá? Só que assim, para se defender de fato antes que aconteça, tá? Principalmente esse boicote que vai ocorrer dessas questões, né, deles estarem pregando muito em torno da mudança da lei, etc. Né? E principalmente para se defender contra a pressão esmagadora, que não vai ser física, mas simplesmente espiritual e mental, ninguém conseguirá resistir apenas com a força da própria vontade no momento. Não tem como. Não tem como simplesmente tentar resistir através da força de vontade no momento da crise. A defesa deve ser construída agora. É agora que tem que ser preparado, não só assim, essa questão física, mas mental e espiritual. Entende? É como diz lá no texto lá de Paulo, que devemos santificar, né, a mente, o corpo e o espírito, no temor de Deus. Então, assim, é algo simples, mas difícil de fazer. Só que justamente é isso, o enraizamento da Escritura Sagrada que vai criar essa âncora, ou essa raiz suficiente para fazer com que a planta da tempestade ela não morra. Então, fazer com que a pessoa permaneça fiel e ainda acabe se nutrindo ainda dessas tempestades todas. Então, assim, para se defender, quais que são os pontos? Primeiro, estudo das Escrituras. Tem que ser algo individual. É você e Deus. É eu e Deus. Se de fato o Espírito Santo inspirou as Escrituras e levou elas a serem escritas, então, por meio dos profetas,
É ele, dentro da mente de cada um, que vai levar eles a pesquisar as escrituras e a chegar nas verdades em conformidade. Então, não é um estudo coletivo propriamente dito, mas é individual. Entende? E aí cada um chega na conclusão que o Espírito quer, porque são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Então, portanto, o mesmo Espírito que iluminou pessoas diferentes para escreverem sobre uma mesma coisa, ele vai iluminar a mente de pessoas diferentes para entenderem a mesma coisa também. Entende? Isso daí só se dá individualmente. Não tem como ter essa de estudo com pastores, com bispos. É simplesmente mensagem de alerta, mas o estudo é individual, é pessoal. Cada um prestará contas ou dará contas de si mesmo a Deus. Então, a principal defesa é o conhecimento profundo da Bíblia. Satanás não pode enganar alguém cuja mente esteja fortificada com as verdades bíblicas. A pressão de Satanás apelará para os sentidos, a beleza, a música, os milagres, e a defesa é ignorar o que você vê e o que se sente para ficar com o que está escrito. Tá? Lembra a experiência de Jesus, tá? Que Satanás disse para ele, transforma as pedras em pães. E Jesus disse, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É muito claro, esse verso vai ser muito bem a calhar quando de fato for necessário, porque é você prezar tudo como sendo ruim, falso, em prol do que está escrito. A memorização também das escrituras, né, a memorização de textos bíblicos, ela serve quando o acesso às escrituras for retirado. Então vai ter muita gente no tempo da perseguição que não vai ter acesso. E aí tem que ter os textos de cabeça para poder conseguir sobreviver, né, digamos assim. Tá? Tem que entender, as pessoas têm que entender o estudo da segunda vinda de Cristo, com todos os detalhes que tem lá. Isso daí é na Bíblia. Na Bíblia você não vai encontrar uma página X que vai trazer tudo sobre a volta de Jesus. Você tem que pegar vários textos sobre esse assunto dentro de vários livros e aí juntar e estudar por si mesmo. Entendeu? Então, uma das defesas específicas contra a personificação é o entendimento técnico de como Jesus voltará. Mas é o teste do tal do pé no chão. Né? Isso daí também é relativo um pouquinho, porque Cristo não pisará na terra, ok, mas ele vai ficar a quantos metros do chão? 10? 100 metros do chão? Tem que analisar outras características também. Entendeu? Tem muita coisa que pode ser imitada no caso aí da vinda desse falso Cristo. A defesa é saber que Jesus não toca a terra. Se o Cristo que apareceu então está caminhando, então é porque ele não é o Cristo. Se ele cura fisicamente as pessoas em cidades ou então fala em palcos, é sinal de que não é o Cristo. O fiel sabe instantaneamente que é um impostor. Não importa qual santo ele pareça ou que tipo de milagre ele realiza. Esse apelo visível, físico, carnal, não vai abalar justamente a fé deles. Outra questão é a independência no juízo. Então a pressão social, ela vai ser um dos maiores desafios. Quer dizer, é o teu familiar, a pessoa que tu amas, a pessoa que está ali, que entra em contato, né, diariamente, que vai estar te recomendando a marca da besta. E se tu não aceitar, é ela que vai te denunciar, entendeu? Pro governo. Então, o desapego à popularidade, tem que se esquecer esse negócio de seguidores, de pessoas que te seguem. Se a pessoa tá seguindo, entendeu? Buscar público, porque aí tu tem que agradar os outros, né? E não a Deus. Você vai preferir a glória dos homens do que a glória de Deus. Entende? É um momento aqui que o pessoal vai ter que ser realmente independente. Entende? Cada pessoa deve estudar por si mesma no tempo do fim. Tá? Um pai não pode crer pelo filho, o filho não pode crer pelo pai. Não tem como transferir fé. Lembra da parábola das 10 virgens? Não, dá-nos do vosso azeite aí para que não nos falte. Aí você, ide e comprar, né? Mas a gente não pode doar do nosso azeite. Então, quem tem o Espírito Santo tem, quem não tem e não comprou no momento oportuno, já era. Então essa experiência é importante, essa questão da independência. Não seguir a multidão, não seguirás a multidão para fazer o que é mal. Tá na Bíblia. E nesse contexto de pressão, o povo de Deus passará por uma luta angustiante na sua própria consciência também, dentro dessa questão então de que a defesa reside em uma vida de oração, uma vida de estudo das Escrituras,
e ela descreve então o povo de Deus como sendo chamado de dia e de noite para o livramento. Então é importante entender justamente isso, porque essa pressão que Satanás tenta colocar e levar então as pessoas a serem convencidas de que os pecados não foram perdoados, isso daí também vai ser algo brutal naquele tempo. Entende? Porque as pessoas elas vão ter que ter certeza da salvação delas. E isso daí é uma vida de santificação, não é um momento isolado. É por isso que muitos crentes dessas igrejas, ou de qualquer igreja, né, que não buscam uma independência, um conhecimento profundo, né, espiritual, e obviamente estudando sozinho, vai ser difícil. Entende? As coisas que elas podem se apegar simplesmente vão fugir-lhes. E a única garantia ali de segurar de fato a fé é unicamente as verdades das escrituras. Só que assim, é interessante ver que essa preparação ela não deve ser apenas intelectual, né? No caso, o auxílio dos anjos também, Deus enviará anjos para proteger as pessoas certas. Entende? Um detalhe encorajador que é colocado muitas vezes que os líderes humanos e o governo eles exercem pressão para o mal, só que os anjos celestiais exercem uma contrapressão para o bem. Então anjos em forma de homens vão visitar os fiéis, vão confortá-los, vão protegê-los também em alguns lugares desolados para onde essas pessoas vão fugir durante a perseguição. Tá? Então unicamente os que fortalecem o espírito com as verdades da Bíblia poderão resistir diante do último conflito. Essa preparação não é só intelectual, mas é emocional também. Tá? E as pessoas têm que lembrar, né, de textos como algumas promessas aí que foram feitas na Bíblia, né? De acordo com Isaías 33, versículo 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Será que as pessoas estão se preparando para viver à base de pão e água? É curioso que uma das pragas é sobre os rios, os lagos, os mares, transformando em sangue, e os ímpios sem água, sem ter o que beber. Entendeu? E aí a promessa da palavra de Deus é que o seu pão lhe será dado, será certo, as águas serão certas. Pão e água, pelo menos isso, os salvos terão. Salmo 46, versículo 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude. Salmo 91, esse Salmo 91 aí, especialmente importante num período de perseguição. É um capítulo inteiro que é citado como o único hino de proteção do remanescente. 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o mal não chegará a ti. Alguns textos também que forçam essa questão da neutralidade, do impacto, né? E aí vão buscar, então, trazer essa questão de resistência contra o engano visual. Mateus 24, versículo 23 a 27. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo acolá, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Também temos aí essa questão de fortalecimento da identidade. De acordo com Isaías 8:20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa forma, segundo essa palavra, é porque não há luz deles. Quer dizer, o filtro principal que tem que ver com a separação entre o que é certo e o que é errado, a vinda de Cristo, do falso Cristo e a vinda do verdadeiro, é justamente as Escrituras. O critério objetivo. Se eles não falam conforme a palavra de Deus, é porque não há luz deles. E aqui está a paciência dos santos, Apocalipse 14:12, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, em algumas versões, só que é preferível a fé de Jesus. A importância da oração, a experiência de Jacó vai ser muito a calhar desse momento. De acordo com Gênesis 32, do 24 até o 30, Jacó luta contra o anjo. Então, no tempo da angústia, o povo de Deus sentirá que a sua vida depende única e exclusivamente de uma resposta divina. E eles falarão como Jacó, né? Não te deixarei ir se não me abençoares. Uma defesa psicológica e perseverante que impede que o fiel povo de Deus se desespere quando o mundo inteiro o condena
e quando o próprio Satanás os acusam de pecadores, né? É complicado. Muitos serão chamados a selar seu testemunho com o próprio sangue, mas muitos serão poupados. No entanto, o tempo de angústia será para todos uma escola de fé. A vinda de Satanás personificando a Cristo não é só um ato de espetáculo visual, mas de fato é uma estratégia militar e jurídica. Então, assim, deveríamos estudar mais esses temas. É algo que talvez em nenhuma igreja assim se fale. É mais de círculos assim, independentes, ou então algumas comunidades, ou grupos que chamam de sectários, alguma coisa assim. Que os caras vão falar alguma coisa nesse sentido, porque é bem do submundo, digamos assim, da religião cristã. Porque são coisas que são impopulares. É verdades que você não acha. É difícil de encontrar gente que tenha coragem de pregar sobre isso. Mesmo dentro dessas igrejas aí, que o foco é muito mais atrair gente do que falar a verdade. E levar o povo a se preparar para o que vai acontecer. Então, o cenário brasileiro já é bem difícil, vai ficar pior. Só que aí é que as pessoas precisam ter, de fato, uma salvaguarda nesse sentido.